foram 100 e poucas inscrições que nós tivemos para esse webinar. O tema realmente é muito rico, tá? O projeto muito inteligente, porque são 3 etapas aí do processo de autoatendimento, do atendimento, que foram avaliados. A questão do Customer Experience é um grande diferencial nesse momento de pandemia. A Gênesis aí tem se despontado aí no mercado inicialmente como uma grande plataforma de contact center, e hoje ela mergulhou no mundo da transformação digital, no mundo do Customer Experience, do User Experience, né? Tem apresentado aí coisas muito inovadoras. Representando a Gênesis, a gente tem o Rodrigo Marcondes, tá? Conhecido como Rod, né? Hoje ele é o Country Manager da Gênesis no Brasil, e ele está com esse desafio aí de mover a Gênesis para uma nova jornada, tá? Rod carinhosamente chamando, tá? Todos conhecem como Rod. Rod, a bola é com você. Obrigado a todos presentes, tá? E a gente realmente, Cantarino Brasileiro, é a casa de todos vocês. Qualquer dúvida é só falar. Rod, bola contigo. Obrigado, Cantarino. Obrigado, Cida. Um prazer enorme estar aqui hoje. Obrigado a todos que estão conectados, participando. Nosso compromisso com vocês é, ao final dos próximos minutos, né, enquanto a gente tiver a nossa apresentação, entregar para vocês um conteúdo relevante, que foi muito bem conduzido e preparado pela Cantarino Brasileiro. Então, a gente está bastante orgulhoso de fazer parte desse processo, desse projeto. Eu tenho um motivo super especial. A gente, esse ano, faz 20 anos de Gênesis no Brasil, que é um marco muito importante para a nossa empresa. A Gênesis tem 30 anos, dos quais 20 já no Brasil, né? Então, esse ano começa as nossas comemorações, que marca, como o Cantarino falou, marca essa transformação que a nossa companhia vem passando nos últimos anos, né? De sair de uma posição onde nós éramos reconhecidos como a melhor ferramenta de call center do mercado, né, para um escopo muito mais abrangente. Continuamos, sim, especializados em call center, continuamos tendo a melhor solução de call center classificada aí nos órgãos que medem, mas de uns anos para cá a gente vem investindo muito na amplitude da solução. Então, hoje a gente consegue entregar uma experiência de customer experience bastante sólida e abrangente para os nossos clientes. Estamos presentes nos grandes clientes do Brasil, de todos os segmentos, mas também presentes em empresas de médio porte e até empresas de pequeno porte e até startups, né? Essa coisa das soluções em cloud, elas democratizaram muito o acesso à tecnologia. Então, no nosso caso, não é diferente. A gente hoje tem uma abrangência bastante grande. Então, sem mais delongas, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos e queria convidá-los a ver um vídeo que nós fizemos para iniciar as comemorações aí dos nossos 20 anos. Alguns imaginam o impossível. Nós o construímos. Criamos uma tecnologia que promove empatia em cada interação, garantindo que as pessoas sejam lembradas, ouvidas e compreendidas a cada contato. Pois acreditamos que cada experiência do cliente deve ser extraordinária. Alguns sonham com o futuro. Nós o prevemos. A Gênesis Cloud antecipa soluções que atendem perfeitamente às suas necessidades. Oferecemos acesso simples e seguro, a qualquer momento, em qualquer lugar.
Alguns interagem superficialmente. Nós personalizamos em escala. Nossa visão de tecnologia ousada, experiência como serviço, proporciona experiências profundamente conectadas e significativas. Pensamos nas pessoas, não apenas na resolução de seus problemas. Clientes satisfeitos, colaboradores valorizados e melhores resultados de negócios. Essa é a poderosa combinação do seu pessoal com o nosso software. Nós estamos por trás de cada sorriso do cliente. Muito bom, maravilhoso. Parabéns, Rod. Parabéns à Gênesis. Vocês têm de tempo de vida o mesmo que eu, né? De vida profissional, é claro. Bom dia, pessoal. Eu sou a Cida Vasconcelos, trabalho na Cantarino Brasileiro e tive o privilégio de trabalhar com esses dados da nossa pesquisa que vou apresentar hoje, que a gente chama de Monitor Customer Experience do setor financeiro. Essa pesquisa, ela vem ao encontro de uma necessidade no nosso mercado de entender como as empresas se veem do ponto de vista do atendimento aos seus clientes. Estamos tendo um período muito mais desafiador ainda do que já era, com a transformação dos lares das pessoas em continuidade das redes das empresas, e como que a gente percebeu essas mudanças, como que as empresas têm se adaptado para atender ainda mais os seus clientes, hoje ainda mais dependente, principalmente dos canais digitais, para esse tipo de acesso aos produtos e serviços que todos os tipos de organização oferecem. A Cantarino Brasileiro foi convidada pela Gênesis para fazer esse trabalho e nós exploramos o nosso conhecimento do mercado financeiro no Brasil para entrar em contato diretamente com as empresas e extrair delas essas quase confissões a respeito de como elas se veem no atendimento aos seus clientes. A nossa pesquisa, ela focou principalmente em executivos das instituições financeiras. Fizemos essa pesquisa no período de abril deste ano, usando a metodologia online. A pesquisa foi mandada por computador, mas a gente fez um acompanhamento bastante próximo para as respostas e dividimos a análise do atendimento do cliente em 3 aspectos: pessoas, processos e tecnologia. Para fazer a análise desses dados, nós desenvolvemos uma metodologia que mostra que foram feitas perguntas, conjuntos de perguntas sobre esses 3 aspectos, e a gente pedia para que as pessoas dessem notas de 0 a 10 a respeito da sua percepção, sendo 0 muito ruim ou nada aderente, e 10 completamente aderente ou excelente. Fizemos essas questões e as notas foram dadas. Então, numa média geral, o que a gente observa é que notas de 7 para baixo mostram, dentro de um padrão de maturidade que a gente tem no mercado brasileiro das empresas do segmento financeiro, que existe um padrão de crítico a ruim, ou seja, de notas de 7 para baixo. A gente verifica que a maturidade ela ainda não atingiu um grau suficiente e a gente recomenda sempre, de revisão e análise, a mudança do critério que foi analisado, passando até um 10, onde a empresa torna-se um padrão de referência e a ideia é sempre manter o que se tem ou uma recomendação de ainda melhora de inovação. E aí a gente vai ver como é que foi essa análise sendo feita, baseada numa média das perguntas, numa média dos aspectos e numa média geral das notas dadas às respostas com notas dadas às perguntas que nós fizemos. Olhando para a nossa amostragem, nós segmentamos em bancos tradicionais,
bancos digitais e fintechs, que representaram a maior parte da nossa amostra, mas também nós tivemos a colaboração e as respostas de empresas cooperativas de crédito, que tem uma relevância muito grande, principalmente fora de São Paulo. No que diz respeito à área de atuação dos respondentes a essas nossas questões, nós tivemos principalmente executivos do setor de produtos e marketing, ou seja, pessoas que estão à frente da criação, da produção e do posicionamento dos produtos dessas instituições, mas também pessoas das áreas de inovação e transformação digital, aliás, a nossa maior amostra, pessoas dos setores administrativo e de suporte e também executivos das áreas de atendimento, relacionamento e vendas. A gente sempre fez questão de ressaltar que essa era uma opinião não sobre o setor, mas sobre como a sua empresa está preparada ou não em relação às questões que foram feitas. Então, é uma autoanálise das empresas. E eu gostaria de ressaltar que hoje a gente vai fazer uma apresentação um tanto quanto superficial desses dados que a gente tem, porque não dá para entrar na profundidade da informação que nós recebemos. Mas eu tenho certeza que a informação é extremamente relevante e se vocês quiserem mais dados, a gente com certeza pode trazer para vocês de uma maneira individual, com visitas e reuniões virtuais, tá bom? À medida que a gente for falando, pessoal, se vocês quiserem incluir as suas questões no nosso chat, depois eu e o Rod, a gente vai endereçar as respostas. Quando a gente olha para uma média geral da avaliação de todas as perguntas, uma média das notas dadas em todas as perguntas, a gente tem um índice de 7,94. O que mostra para a gente uma maturidade e uma preocupação do setor financeiro com essa questão da experiência do cliente, pensando nos aspectos de tecnologia, processo e pessoas. Mas, ainda assim, apesar de ser uma nota relativamente alta, se a gente for pensar numa escala de 0 a 10, a gente vê ainda aspectos muito importantes a serem melhorados, olhando principalmente para o aspecto de tecnologia. Mas as instituições em geral percebem que o seu pessoal e os seus processos, o seu pessoal é preparado e os seus processos são flexíveis, de maneira geral, a essas adaptações e essa evolução. E, dentre todos os pesquisados, a gente percebe que os bancos tradicionais é onde há o maior espaço de melhoria, mas a gente vai discutir um pouco mais à frente o porquê disso tudo. Quando a gente segmenta por tipo de instituição e coloca as médias desses grupos, a gente percebe que as cooperativas de crédito e alguns outros tipos de instituição que não são as fintechs nem os bancos tradicionais têm a maior nota. E a gente observa que isso tem muito a ver com o menor tempo de operação em relação aos bancos tradicionais e a estrutura mais leve para fazer as mudanças necessárias e a adaptação das pessoas. Já nos bancos digitais, que vem em seguida, a gente percebe que acontece ali um grande desafio pelo crescimento muito rápido que elas têm tido e, muitas vezes, a diversidade de público que elas precisam atender. Algumas que ainda precisam dos canais tradicionais e essa adaptação talvez seja uma grande oportunidade para elas para fazer essa integração. Já no caso dos bancos tradicionais, a gente percebe que a autoavaliação ela é um pouco mais rígida, né, e traz uma nota mais crítica. Por quê? Porque a gente muitas vezes fala de instituições que têm modelos legados, que têm um merge muito grande de empresas, e com isso a gente está falando de integração de sistemas que é geralmente muito complexo, que criam spin-offs e que às vezes usam os canais tradicionais para atender outras instituições desta mesma estrutura. Então, essa consolidação, às vezes, gera um problema, principalmente no que diz respeito a processos e tecnologia. Quando a gente observa a respeito dos pilares e a gente verifica a nota média por aspecto, a gente vê que o que está mais bem
observado, mais bem avaliado, é a questão das pessoas. E isso é muito bacana da gente perceber, porque isso demonstra um comprometimento de todas as pessoas envolvidas na área de atendimento ao cliente, e aí a gente está falando desde o robô que atende o chat, as pessoas que estão no call center, até aqueles que realmente se preocupam com as ferramentas, com o desenho dos processos, com a jornada dos clientes, né? A gente percebeu que durante a pandemia, a pandemia em si foi um fator de impulsionamento para o aprimoramento da melhora do atendimento dos clientes, e que existe um fator muito importante que há algum tempo atrás era considerado como uma inovação. Hoje, a gente percebe que o nível de satisfação dos clientes em sendo apurado, ele é usado como fator de melhoramento recorrente nessas estruturas. Mas a gente percebe ainda algumas inconsistências, principalmente no que diz respeito à área de tecnologia, que podem ser aprimoradas. Rod, por favor, fica à vontade para me interromper e fazer seus comentários aí a qualquer momento, tá bom? Claro, claro, obrigado. Bom, fazendo uma segmentação por tipo de instituição e olhando as notas desses tipos de instituição por cada aspecto, a gente traz aqui em primeiro lugar os bancos digitais e fintechs. Essa pirâmide invertida que vocês vão ver a respeito de pessoas, processo e tecnologia, ela é consistente nos 3 tipos de instituição. Sendo que aqui a gente vê, né, muito, de uma maneira bastante óbvia, que nas fintechs, nos bancos digitais, que cresceram de uma maneira assim muito grande nos últimos anos, aqui na Cantarino Brasileiro, a gente já faz há 4 anos a pesquisa sobre o perfil do cliente do banco digital. Quando nós começamos lá em 2018, a gente falava com 5, 6 instituições. Hoje, bancos digitais, a gente tem mais de 30 aqui no Brasil, sem falar nos bancos tradicionais, que também têm o aspecto digital. Então, esse crescimento, mesmo sendo empresas de fora trazidas para cá, ou bancos nativos no Brasil, a gente percebe que o crescimento, às vezes, ele é muito rápido, para que toda uma estrutura possa ser pensada no atendimento eficiente e orgânico, bem feito, com uma jornada desenhada dos seus clientes. Então, a gente olha para os bancos digitais e a gente percebe que os colaboradores são muito conscientes da importância do cliente, do seu impacto na receita e no resultado da operação. E que essas instruções, elas têm um desenho bacana das suas aplicações, pensando nessa coisa do CX e do UX também, né? Do User Experience. Mas, em termos de tecnologia, a gente percebe que, às vezes, os canais têm informações assíncronas. O cliente não se sente atendido de maneira integral e íntegra em todos os canais. E essa coisa do registro do histórico do cliente, às vezes fica a desejar, porque ele recebe, ele entra por um canal e não consegue ser atendido de maneira uniforme nos demais, tá? Isso para os bancos digitais e fintechs. Quando a gente olha para as cooperativas de crédito, que têm as maiores notas em todos os aspectos, novamente a gente percebe que as pessoas ainda são mais bem avaliadas do que a parte de... Os processos aqui, no caso, eles estão, de uma maneira, posicionados ainda melhor do que pessoas e tecnologias. E a gente vê que aqui uma coisa muito interessante é o destaque para os valores da marca. As empresas se percebem como tendo isso, os valores da marca, alinhados com todo o processo de atendimento ao cliente. Olha que coisa bacana. A gente vê uma evolução, realmente, uma seriedade das empresas em dizer, eu faço o que eu digo, né? O tempo todo. Mas ainda nesse tipo de empresa, a gente tem aquele problema de informações assíncronas, onde o cliente entra por um canal e ele perde, às vezes, o contato e a informação daquele atendimento específico quando ele é atendido ou tenta dar continuidade ao seu atendimento em outros canais. Quando a gente olha para os bancos digitais, que são aqueles que a gente falou que tem um maior espaço para as melhorias, a gente sabe que ali dentro existe uma miríade de ferramentas
que foram bancos que estão crescendo com essa questão de atendimento há mais de 20 anos, que têm call centers imensos e que fazer a progressão e a evolução dessas estruturas é um desafio gigantesco. Então, mas a gente percebe que quando a gente olha para o aspecto de pessoas e processos, a gente viu que essas empresas têm uma consciência muito grande de que precisam ser flexíveis e rápidas na adaptação dos seus processos. E uma crise como a pandemia foi uma prova de fogo onde a efetividade do ajuste desses processos se mostrou bastante grande. E são empresas que efetivamente já têm um ferramental onde os índices de satisfação dos seus clientes são usados para reavaliar constantemente e melhorar o processo de atendimento. Mas a integração dessas informações é um extremo desafio. Quando a gente fala de call center, de chatbots, de atendimento por WhatsApp, quando a gente está falando de centrais de atendimento, canais digitais, redes sociais, é um desafio, né, complexo demais, e em bancos tradicionais, que a gente pensa em estruturas legadas, isso é mais complicado ainda, né? Eu queria fazer um comentário, Claro, Cida, claro, Rod. a respeito desse ponto, né? A base do Customer Experience, né, para você ter um atendimento ao cliente que realmente encante o seu cliente, que ele se sinta o único cliente da sua empresa, né, que é o que o consumidor cada vez mais vem exigindo das marcas, né, particularmente depois da pandemia, né, que todo mundo, de uma hora para outra, teve que virar para o meio digital, as novas gerações, né, que já nasceram no digital, começando a entrar no mercado de consumo, se relacionando com as empresas, a base para isso é justamente a questão dos dados. Né? Você precisa, para você ter um bom customer experience, para você poder atender o cliente como ele gostaria, eu diria que a fundação disso é justamente a questão dos dados, de você ter e reunir todos os dados daquele cliente para que você possa, então, fazer um atendimento melhor possível. Eu acho que isso também explica um pouco essas notas, né? Os bancos tradicionais, como você estava dizendo, os bancos tradicionais enormes, com silos de informações gigantescos, né? Eles têm um desafio, né? Eles têm aí um desafio de crescimento da questão do customer experience. Agora, um ponto que eu acho legal, relevante, né? É a questão das pessoas, né? Na maior parte dos casos aí, bem avaliado, porque também não adianta você ter a melhor solução do mercado, juntar todos os dados, né, ter tudo de tecnologia absolutamente resolvido se você não tem um agente ou um atendente ou uma interface com o cliente de uma pessoa que está ali feliz, né, que consegue praticar empatia com o cliente. Né? Então, eu acho que é uma equação que realmente traz desafios, né? Exatamente. E que as empresas, de uma forma geral, não só os bancos e cooperativas e tal, precisam realmente acelerar, né? Porque eu costumo dizer, né? O cliente pode fazer a sua marca crescer ou desaparecer, né? Então você precisa escolher em que segmento você vai estar. Perfeito, perfeito, Rod. Essa coisa dos bancos, né, de qualquer empresa, tentar lidar com o mini Big Data que cada cliente tem, fazer o analytics certo é um belo desafio, mas a gente está aqui, né, para trazer e ressaltar essas questões, mostrando e facilitando o caminho que precisa ser percorrido para ir sempre evoluindo, né? Então, quando a gente pensa na questão que foi o item mais crítico dessa nossa pesquisa, foi essa pergunta: o cliente se sente atendido de maneira consistente em todos os canais para os seus atendimentos, né? Podendo iniciar um atendimento num canal e continuar com outro sem perda da informação? Ou sem precisar informar tudo de novo? Esse foi o ponto que todo mundo parou e falou, acho, né? E aí, como recomendação, a gente fala, obviamente, da omnicanalidade.
Só que omnicanalidade, que é você poder atender em vários canais, como aqueles que eu citei agora, desde um WhatsApp até uma central de atendimento de maneira íntegra e consistente, não funciona bem se a gente não desenha uma boa jornada do cliente. Eu sei por onde ele entra, eu sei como é que ele fala, para esse produto é por aqui que ele percorre, esse canal ele é mais usado por este tipo de cliente, é um troço que dá muito trabalho de fazer. Muito trabalho. E quando a gente pensa assim, eu já desenhei uma jornada, essa daqui vai servir para todos os meus clientes, provavelmente eu vou estar errando. Então, esse trabalho mais aprofundado para que realmente essas ferramentas, é exatamente isso que você falou, né, Rod? Eu tenho um Porsche, mas se eu não sei dirigi-lo eficientemente, eu provavelmente vou gastar combustível demais, vou deteriorar a máquina em si e subutilizá-la. Então, o processo ele precisa também ser muito bem desenhado. Você quer comentar alguma coisa aí? Sim, eu acho que o desafio é que o cliente não precisar repetir, né, o cliente começar um atendimento num canal que ele prefere e pular para outro canal e continuar dali para diante, é uma coisa que já é considerado obrigatório, né, pelos clientes. Quando você vai conversar, né, é só você se colocar no papel de um consumidor de uma marca que você se relaciona, né? Isso é o mínimo que se espera do início do customer experience, né? Do início de uma jornada de relacionamento. Não é fácil fazer, né? Se fosse fácil, estava resolvido, mas a gente precisa resolver esse tema urgentemente, né? E subir o nível do customer experience, com inteligência artificial, né? Com o uso de ferramentas de autoatendimento, né? Sempre deixando o cliente saber que você, por exemplo, está falando com uma assistente virtual, né? Os clientes eles se sentem mais à vontade quando eles sabem que eles estão falando com uma assistente virtual, né? Eu tenho um dado super interessante aqui, não é do mercado brasileiro, mas é do mercado americano. Durante a pandemia, 6 em cada 10 pessoas que entravam em contato com o call center entravam em contato para ter a interação pessoal, né? Para ter essa interação. E isso é um ponto muito interessante. E aí eu concluo meu comentário. Eu vejo muito as empresas com metas e mais metas de redução de tempo médio de atendimento, né? Redução da parte de voz, né? É claro, você tem hoje várias tecnologias que te ajudam a atender o cliente de uma forma mais rápida, mais eficiente e mais econômica para a marca. Mas vai na contramão, né, essas metas de você precisa atender mais rápido, vai na contramão do que o cliente quer, né, que é justamente que o problema dele seja resolvido, né, naquele momento. Então, concluindo o meu comentário, precisamos buscar de uma forma urgente essa omnicanalidade para que a gente possa crescer em termos de experiência do cliente para outros patamares. Exatamente. Isso que você trouxe das centrais telefônicas é um dado concreto e real que nós temos nessa última pesquisa que a gente vai mostrar daqui a pouco, né, em poucos dias, do perfil do cliente do Banco Digital. A gente faz essa pergunta: por que canais você entra em contato com o seu banco? E do ano passado para cá, dobrou o número de o percentual de utilização pelo telefone, que tem a ver com a pandemia, né? A gente não está dizendo que isso seja uma crescente constante, mas é uma preocupação que precisa ser considerada por parte das instituições, né? Bom, quando a gente olha para aquilo que é o ponto alto das perguntas que nós fizemos, a gente vê esse item diretamente relacionado com esse período crítico de crise que a gente está vivendo, né? O cenário da pandemia alterou os processos de atendimento com o cliente, incluindo
aspectos importantes na abordagem das pessoas e dos funcionários, ou seja, o jeito de tratar as pessoas, a maneira como as perguntas são feitas, porque é o que você falou, Rod, às vezes ele não está querendo, ele precisa falar com alguém, seja lá por que motivo for, porque está angustiado, porque está sem dinheiro. A questão, por exemplo, do auxílio emergencial aqui no Brasil foi um fator de mudança muito grande no perfil das pessoas que buscam as instituições, e isso, às vezes, pessoas que realmente precisam falar com alguém porque não se entendem com a máquina, tem uma barreira tecnológica, então tudo isso são pontos a se considerar e as empresas, em geral, acham que se preocuparam com isso, né? Mostrando uma proatividade, uma maturidade com essa questão do cliente final, de entender que a importância desse cliente no seu dia a dia, até porque ele não é mais fiel às instituições, mudar é muito fácil, né? E compreender esses processos e serem rápidos nessa adaptação. Esse é um ponto alto da nossa pesquisa. Partindo já para as nossas conclusões, a gente traz aqui os itens mais específicos que foram olhados. As frases de destaque, que tem a ver com pessoas e processos, ou seja, nossos colaboradores sim sabem o que é experiência do cliente. Olha que bacana. E a gente está falando de todo nível de atendimento dentro de uma empresa. E que o desempenho, né, para as pessoas que tratam bem, que tratam diretamente os clientes, é avaliado, é revisado, é usado para parâmetro de novos treinamentos, né? As empresas estão iterando com as suas próprias interações com os clientes, né? E que o cliente é ouvido, é atendido na construção dos processos. Isso é muito bonito de se ver, porque eu tenho certeza que empresas como a Gênesis vêm falando, né, esse discurso há muito tempo, e a gente percebe que isso é algo que vem realmente sendo atendido. Então, qual é o próximo passo? A gente se preocupar com a consistência do atendimento, que isso é algo que irrita muito o cliente ainda, ter que repetir os dados dele 1000 vezes, mas eu já falei disso, então, perceber que o atendimento em qualquer canal é consistente, ele é integral e ele permanece íntegro, não há perda de informações, né? E que todo e qualquer contato com o cliente é parte de uma base de dados. Não tem aquela coisa de, mas eu já abri esse chamado 1000 vezes, né? Então, é importante que esse mini Big Data que cada cliente gera esteja à mão em cada atendimento, para que ele não perca essa consistência no contato dele com as instituições. Para a gente finalizar, genericamente, a gente vê uma dispersão das notas, uma baixa dispersão das notas, sempre a maioria delas acima de 7, ou seja, que as empresas têm uma boa autoanálise, uma autopercepção do seu atendimento de cliente, que a gente vê um crescimento, uma maturidade, né, um amadurecimento na formação das pessoas e processos, e que no aspecto de tecnologia, seja de aquisição de novas tecnologias, na integração dos canais e na integração de todas essas tecnologias com inteligência artificial, com aprendizado de máquina, né, com análise de dados, a gente tem aí uma grande oportunidade de melhoramento e que a facilidade de implementação disso em nuvem, como serviço, talvez seja um caminho mais rápido de estar fazendo tudo isso. Essa melhora no front office para incrementar ainda mais a experiência do cliente, né, sincronizando os dados, mas que um grande passo a gente já atravessou. Os colaboradores têm esse senso de dono, né? Com a implementação ainda melhor das ferramentas, a gente talvez tenha tudo isso sendo trazido à tona de uma maneira ainda mais eficaz e eficiente. E que os bancos tradicionais são muito fortes em processo, mas tem esse espaço aí para melhorar a tecnologia. E agora a gente abre espaço para as perguntas. Esse QR Code que está aqui na tela, gente, é o contato do LinkedIn do Rodrigo, do Rod, que vocês podem aí adicionar para
ter mais informações sobre as tecnologias e poder ter um contato direto para receber os dados mais completos ainda da nossa pesquisa. Temos perguntas aí no nosso chat. Eu queria endereçar uma pergunta para o Rodrigo, que é, nesses 20 anos, Rodrigo, pensando principalmente no mercado financeiro, né? Eu sei que a Gênesis tem muitos clientes grandes, muitos clientes importantes, mas como é que vocês têm recebido esse crescimento enorme das fintechs? Como é que isso tem sido absorvido? Que tipo de solução que é mais bacana para esse tipo de empresa? Realmente garantir esse atendimento bacana para os seus clientes? Excelente ponto. De fato, a gente tem uma presença muito sólida no segmento financeiro, né? Os maiores bancos do Brasil, felizmente, são nossos clientes, e a gente se orgulha bastante disso, porque são muitos anos de relação com essas instituições. Só que a gente também olha e ajuda e apoia os bancos digitais. A gente tem vários bancos digitais que já usam a nossa plataforma também, né? Já no mundo cloud, né? Já no mundo nuvem, né? Que traz uma adoção mais rápida, que traz uma flexibilidade para o cliente. Mas eu acho que o grande ponto da Gênesis é que a gente está ao lado do cliente nessa missão, né? A gente tem ferramentas, a gente tem áreas dentro da Gênesis que nos apoiam a ajudar o cliente nessa transformação que precisa ser feita. Mas se você falar de um atendimento de, sei lá, 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, ou 2 anos atrás, é completamente diferente do que você precisa fazer hoje. Sim. Né? Como você muito bem disse, as barreiras de saída, de troca de marcas, elas estão cada vez menores, né? Cada vez o consumidor ele está mais criterioso com a marca que vai se relacionar. Agora, a boa notícia é que a hora que você pratica a empatia, a hora que você pratica customer experience, né, a sua empresa vai crescer além da média de mercado. A gente tem várias pesquisas aqui na Gênesis que apontam que empresas que fazem investimento em customer experience, né, em jornada de cliente, crescem até 2,5 vezes mais do que as empresas que não praticam ou não têm essa preocupação tão latente, né? Então, a nossa missão, tanto os bancos digitais, cooperativas de crédito, bancos tradicionais, estar ao lado dos clientes, ajudando, trazendo nossa expertise, que nós fazemos isso 24 horas por dia, e apoiando o cliente nessa transição, né, de uma forma rápida e de uma forma eficiente. Né? Então, podem contar irrestritamente com a Gênesis. A gente tem vários mecanismos bacanas para te ajudar a fazer essa transição e te ajudar a construir esse caminho, que precisa ser feito, não é fácil, né? Então, a gente costuma apoiar o cliente. Aí, se tiver negócio para a gente vive de vender software, se tiver negócio para a gente, vai ser ótimo, mas se não tiver, vamos continuar juntos, porque assim como eu vendo um software que ajuda você a encantar o seu cliente, eu tento entregar para você o mesmo tipo de encantamento na relação com a nossa marca. Bacana. E esse negócio de jornada, né? A gente fala da jornada, tem que desenhar a jornada, né? Assim, 100%, a gente tem certeza que precisa. Mas você acha que isso é uma coisa orgânica, que tem que sair de dentro da empresa? Ele precisa entender do seu... É uma questão de foro íntimo? Ou isso... Não. Precisa de alguém de fora que tenha um olhar em perspectiva para ser mais crítico e realmente funcionar como um advisor, um cliente dizendo é isso que eu quero. O que você acha? Eu acho que a jornada em si ela é uma coisa muito interna, né? Porque a gente sabe como o nosso cliente se comporta, via de regra, né? As marcas sabem como o cliente se comporta e via de regra as marcas sabem o que os clientes querem.
né? Uhum. Eu acho que trazer uma ajuda externa, né? E hoje existem várias empresas que se especializaram nessa construção de jornada em parceria com as marcas, com os clientes. Eu acho que é legal porque traz, primeiro, benchmark, né? Então, você consegue tentar entender se o que você está desenhando faz sentido ou como outras marcas no mercado fazem, né? E assim por diante. Eu acho que traz um olhar crítico, né? Mas essencialmente é uma coisa de dentro, na minha opinião, né? De que você olha para o teu conhecimento do teu mercado, da tua base de clientes e tal, e começa a construir essa jornada. E é um negócio que você tem que iterar, né? Não adianta querer sair com o desenho pronto logo de cara. Tem que ir testando. E é no mundo real só que isso vai se ajustar. Mas tem que ter ferramenta flexível para ir adaptando, né? Exatamente isso. Eu costumo dizer que a jornada é viva, né? Literalmente. Porque um novo canal de atendimento que surja, né? Então, por exemplo, hoje a gente fala de WhatsApp, né? Vamos lá, 1 ano e pouco atrás, não tinha. O WhatsApp não era usado para interação com as marcas, né? Ele começou um pouco antes da pandemia, que você começou a ver realmente as interações de atendimento, venda e tal. Então, e outra coisa, o público muda, né? As estratégias de negócio mudam. Então, existe uma necessidade de você ficar o tempo todo, né, ajustando essas jornadas dos seus clientes para o que o futuro reserva, né? Então, acho que é um ponto fundamental. Não é uma coisa estática, né? Uhum. É desafiador construir, né? Tem que medir. Essa é outra coisa que eu sempre falo, né? Metrics drive behaviors, né? Métricas ditam os comportamentos, então tem que estar o tempo todo medindo o quanto que eu estou vendendo a mais, por exemplo, ou quanto a minha satisfação de atendimento cresceu, né? E tem várias estratégias para você se manter atualizado em relação à jornada dos seus clientes ou o que você deveria melhorar dentro da sua jornada. O Eliésio Gonçalves aqui fez uma pergunta que está alinhada com essa tua questão aí das métricas, né? É uma pergunta desafiadora, quase uma pegadinha aqui, né? Rodrigo, no último Itaú Day, o CEO colocou uma meta de 50% da nuvem e 50% dos resultados virem do digital em 2 anos. Quais os ganhos dos clientes? Legado é um problema? O Nubank vale 30 bilhões de dólares e gera prejuízo. Como qualificar as bases de clientes e ter efetivo valor de negócio? Pergunta de 11 milhões de dólares, né? Que nem o JBS pagou ontem. Eu acho interessante, ele citou o Itaú, né? Uhum. Itaú Day, né? O Itaú. O Itaú e alguns bancos, eles querem ser comparados com Uber, com Netflix, em termos de experiência, né? Uhum. Então, você vê que mesmo os bancos tradicionais, né, eles estão realmente preocupados com essa nova cultura digital e de encantamento do cliente. Eu sou cliente do Itaú e eu acho que o Itaú, né, tem feito um esforço para se adequar à jornada. O atendimento digital do cliente não significa que eu tô afastando o cliente de mim, né? Eu acho que tem tipos de clientes, como eu, por exemplo, eu não gosto de falar ao telefone, né? Então, quando eu preciso resolver os meus assuntos com as minhas marcas, com as marcas que eu me relaciono, eu prefiro canais digitais, né? Eu prefiro mensagem de texto, correio e-mail, ou aplicativo, né? Então, quando eu entro num site de uma marca e eu vejo lá que você tem a opção de um atendimento digital, né? Eu prefiro. O ponto é que a maior parte das marcas ainda estão desenvolvendo esse lado. Então, é um pouco gerúndio enorme, né? É um pouco frustrante do ponto de vista de consumidor, que às vezes você tem ali um atendimento
virtual, né, que você espera resolver o seu problema por ali. Na verdade, ele te joga ali para uma landing page que tem uma base de conhecimento, né? Então, o fato de levar os bancos, levar os clientes para o digital não significa necessariamente que vai haver esse distanciamento. Em relação ao Nubank, estava até conversando com o Cantarino antes da gente começar, né? Por que será que eles receberam um aporte do tamanho que eles receberam, né? E é um banco que dá prejuízo. Eu tenho uma opinião, né? Um guess. Eles são muito bons em customer experience, né? Eles realmente, eu acho que eles realmente investiram muito do tempo deles nessa estratégia. Então, o meu guess, né? Quem sou eu, né? Para avaliar é isso, né? Eles têm essa pegada e agora com o investimento eles podem aproveitar isso melhor. Não sei se eu consegui responder tudo, né? Mas e o Nubank, ele realmente usa o cliente dele como um input. Isso é muito sério lá dentro, né? Canta, você quer complementar isso? Não, eu queria fazer um comentário aqui em relação à jornada de Customer Experience. Primeiro que segunda-feira a gente está lançando um informativo sobre o XCX. O Rodrigo ajudou a gente construir esse informativo também, tá? Então, recomendo que todos baixem esse aplicativo. Mas o que eu estou falando, o motivo não era fazer uma propaganda nossa, não. CX é cuidar de pessoas. Eu acho que cuidar de pessoas é a coisa mais importante que tem, tá? Então, tudo que é jornada para melhorar o relacionamento com pessoas, com acalmar, com tranquilizar, com atender, é tudo que todo mundo quer, tá? Então tem que investir muito em tecnologia para melhorar o CX. O CX é tudo, é a embalagem de qualquer produto, é o CX. O produto pode ser uma coisa pequenininha, mas um CX bom, putz, isso faz uma diferença absurda. É verdade, faz mesmo. Eu vou citar aqui, não vou citar nomes, mas eu vou citar uma experiência. Eu sou apaixonado por Customer Experience, trabalho com isso já há muitos anos. Então, eu me relaciono com as marcas, muitas vezes, para entender como elas fazem essa interação com o cliente. Eu gosto desse... eu, às vezes, ligo na central de atendimento para entender como faz, né? Eu entro na mídia social para ver se o cara tá monitorando e tal, para ir entendendo as estratégias. Outro dia, fui com a minha esposa no shopping, né? E entramos ali numa loja, e eu não sei quanto aos demais homens que estão aqui, mas eu tenho um perfil de compra completamente diferente da minha esposa. Eu entro numa loja, eu experimento uma camiseta, eu pego as cores que tem e vou embora, né? A minha esposa gosta de experimentar, pega, não sei o que, tal. Aí entramos numa loja que tinha um local absolutamente confortável para eu me sentar. Eu e mais vários maridos estavam ali. Tinha um excelente Wi-Fi. Tinha tomada para carregar o seu dispositivo. E a vendedora, né, deixava a cliente ali à vontade, né, e na hora que ela ia passar no caixa a compra, na verdade ela estava fazendo uma transação com o e-commerce da marca, né? E teve um negócio que eu acho que resume tudo isso que a gente está falando. A minha esposa elogiou o cabelo da vendedora. Falou, nossa, seu cabelo é bonito, tal. A vendedora falou, eu uso a nossa linha de cosméticos, né? Você não quer experimentar, aproveitar e comprar? Aí a minha esposa, eu já estava lá mais de 1 hora esperando, comportado ali e tal. Ela falou, hoje não, porque eu preciso ir embora. Aí a moça virou e falou assim, então eu vou colocar aqui no e-commerce, se você quiser, a gente consegue te entregar ainda hoje. Era umas 3 da tarde. Aí a minha esposa virou e falou assim, não, depois eu vou dar uma olhada com calma. Aí a vendedora virou e falou assim, então eu vou deixar aqui no seu wishlist. Então, olha só, o que é a experiência do cliente, o que é pessoa treinada, feliz, trabalhando na marca, né? Então, houve ali um certo encantamento, né? De uma forma absolutamente sutil, elegante,
né? E qual foi o resultado? Chegou em casa, minha esposa abriu lá, estava lá o wishlist dela, ela foi lá e comprou os produtos. Então, se preocupar com customer experience, né, é muito importante, realmente, né? Uma coisa assim que dosar realmente, isso, né? eu realmente não consigo imaginar uma marca que vá sobreviver nos próximos anos sem se preocupar com isso. Ter as pessoas felizes, ter as pessoas... E parece meio utópico, né? Meio conversa de abraçador de árvore e tal, mas não é. Você ter as pessoas realmente felizes, as pessoas engajadas com a sua marca, orgulhosas de fazerem parte daquilo, é muito importante. Né? É muito importante em todos os níveis da organização. E, por fim, a empatia, né? Que é o poder que a gente tem, seres humanos, de se colocar no lugar do outro. Né? Então, se você, na sua área de Customer Experience, pode praticar a empatia e realmente se colocar no lugar do seu cliente, eu acho que isso é super importante. E para fechar esse ciclo todo, tecnologia da informação, né? Para te ajudar a entregar isso. Parece simples eu falando aqui, mas eu acho que são os passos que precisam ser dados e tem muitas empresas bastante adiantadas nisso. É isso aí. Bacana, Pessoas, Rodrigo. processos e tecnologia. Exatamente. É isso aí. Tecnologia. A gente está chegando aqui no nosso tempo, fomos bastante disciplinados em relação a preencher o nosso tempo com a informação. Queria ressaltar que o resultado dessa pesquisa está acessível. Nós vamos enviar algum material para as pessoas que assistiram ao nosso webinar. Ele vai estar gravado no canal do YouTube da Cantarino Brasileiro, disponível para vocês assistirem ou recomendarem às outras pessoas depois. E quem quiser saber mais sobre a pesquisa, entre em contato com o Rod, para a gente poder, ou aqui com a Cantarina, claro, pode entrar em contato com a gente, para que nós possamos enviar esses dados com mais detalhes. E não deixe de baixar também o nosso informativo na segunda-feira, são 80 perguntas sobre Customer Experience e User Experience, para lhe ajudar na compreensão da construção desse processo. Canta, você quer encerrar, querido? Não, só agradecer, eu prefiro que o Rod faça o encerramento, tá? Mas é um material muito rico, foi muito feliz de ter participado desse projeto. Essas 3 etapas são maravilhosas, pessoas, processo e tecnologia, elas andam juntas, tá? São 3 pontos que todas as empresas têm que tomar muito cuidado, e não adianta cuidar bem de uma e relaxar com as outras, né? E cuidar de pessoas. Customer Experience, literalmente, é cuidar de pessoas, e todos nós precisamos cuidar e ser cuidados. É isso aí. Bom, primeiro, parabéns, Cida, parabéns, Cantarino. Acho que vocês conduziram aí um estudo muito legal, e vale a pena ver ele completo na segunda-feira. Recomendo que vocês vejam, porque tem muito insight legal. Obrigado por deixar a Gênesis participar desse projeto, é um prazer para nós. E eu queria colocar a Gênesis à disposição de todos que estão aqui nos ouvindo, né? Se precisarem de qualquer apoio nessa jornada, por favor, contem conosco. Temos um time absolutamente especializado nisso e somos apaixonados por Customer Experience e por ajudar nossos clientes a elevar esse atendimento ao cliente. Então, muito obrigado, bom final de semana a todos, fiquem bem, se cuidem, muita saúde aí para todo mundo. Amém. Beijo, pessoal, até logo. Obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigado a Até logo. Um abraço. Tchau, tchau.